Proposta feita pelo ponta esquerda. Prioridade segue dentro do nosso Cruz Maltino. Além disso, tem também informações importantes sobre o goleiro Léo Jardim, que recusou uma proposta do Galatasaray da Turquia e de um grande clube do futebol europeu para vestir a camisa do Vasco até o final de 2030. Tem informações importantes também sobre o acordo feito entre o Vasco e o goleiro no contrato que fará com que, caso chegue uma proposta na mesa do Léo Jardim por 10 milhões de euros, o Vasco tem que liberar. Eu vou explicar isso daqui a você, amigo torcedor vascaíno, porque a torcida ficou dividida, né, com relação a esse valor. É justo, não é justo? Quais são os detalhes? Tudo isso você verá aqui neste vídeo. Além disso, também falar sobre Puma Rodrigues, que pode sim estar de saída para o Nacional do Uruguai. Hoje tivemos informação de um cria das categorias de base liberado para vestir a camisa de um outro clube e muitas outras notícias. Você, meu amigo vascaíno, terá pela frente um boa noite gigante, te prometo, tá? Bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, inclusive este vídeo que você está assistindo agora, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, falar logo, né, do nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante com vocês, antes de entrar até no assunto sobre o goleiro Léo Jardim, porque temos mais informações sobre essa renovação neste vídeo, falando sobre o que aconteceu nessa quinta-feira, né? Porque não é só sobre renovação de Léo Jardim que se vive o torcedor vascaíno. Hoje o Vasco andou, amigo vascaíno, e como tá aparecendo, ó, exatamente agora nas imagens a vocês, o Vasco da Gama hoje foi a campo no CT Moacir Barbosa, imagens do Felipe Coutinho, do próprio goleiro Léo Jardim, treinando na academia do CT. O treino que, como vem sendo feito nas últimas semanas, foi realizado em 2 grandes etapas. A primeira na academia, focada, né, por uma parte física, muscular do elenco Cruz Maltino, e a segunda parte nos gramados do CT Moacir Barbosa. Atividades aconteceram pela parte da manhã de hoje, todo o grupo, todo o elenco foi a campo, preparação em reta final, né, olhando aí o restante desta temporada de 2025 e principalmente a partida desse próximo sábado contra a equipe do Botafogo no estádio Mané Garrincha, jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. A gente vê nas imagens, né, preparador físico aí do técnico Fernando Diniz realizando a primeira parte das atividades com o elenco Cruz Maltino, atividades essas mais voltadas de fato, né, para a parte física, e logo após esse primeiro momento o elenco Cruz Maltino trabalhou com bola, já essas atividades mais focadas por uma parte técnica, tática, bem o jeitão Fernando Diniz de ser. Então, um elenco muito focado, querendo muito. E hoje, inclusive, né, no treino que rolou no CT Moacir Barbosa, tivemos essa imagem aí do Lloyd Augusto. Depois de quase 2 semanas longe do CT Moacir Barbosa, Lloyd Augusto voltou aos gramados do CT Moacir Barbosa. Lembrando, né, Lloyd Augusto teve que ir a Angola, foi liberado pelo departamento de futebol do nosso Cruz Maltino para estar mais perto da sua mãe. A mãe do Lloyd Augusto, infelizmente, sofreu um AVC, e o jogador foi dispensado para acompanhar a sua família de pertinho, nesse momento tão delicado e tão difícil. Uma atitude bem legal, né, do Vasco da Gama, bem a cara do técnico Fernando Diniz, que pensa muito nesse lado pessoal. Então, Lloyd Augusto foi liberado, passou essas 2 semaninhas lá, perto da sua família, e já está de volta ao CT Moacir Barbosa. Hoje foi o treino de retomada, né, para a temporada de 2025. A expectativa é que, infelizmente, o Lloyd Augusto não esteja à disposição
para esse jogo do próximo sábado contra a equipe do Botafogo e o David apareça aí na lista de relacionados no lugar do Lloyd. Falando em lista de relacionados, né, amigo torcedor vascaíno, quem com toda certeza estará é o Felipe Coutinho. Hoje, além do Coutinho ter o seu novo contrato regularizado, né, o Coutinho bidou novamente, lembrando que o Coutinho era um jogador que tinha um contrato por empréstimo com o Vasco até o dia 30 de junho, agora, né, no mês passado, e ele teve um novo contrato após rescindir com o Aston Villa e assinar em definitivo com o nosso Cruz Maltino até o meio do ano que vem. E como houve uma mudança no contrato, né, de empréstimo para ser um jogador em definitivo, o Vasco precisou regularizá-lo novamente, colocar no bid da CBF este novo contrato. Todo o trâmite burocrático aconteceu nesta manhã de quinta-feira. Entretanto, hoje também às 10h30 da manhã houve um julgamento. Felipe Coutinho foi julgado pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportivo após a expulsão contra a equipe do Fortaleza no jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O veredito: suspensão de um jogo convertida em advertência, ou seja, Felipe Coutinho está liberado para enfrentar o Fortaleza neste próximo sábado sem problema nenhum. Então, regularizado, sem punição no STJD. Então, sábado, depois de amanhã, teremos, melhor dizendo, Felipe Coutinho liberado para enfrentar o Botafogo nesse clássico da amizade, depois de um mês sem Vasco da Gama. Tá animado, amigo vascaíno? Deixa, claro, né, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, tô muito animado, tô ansioso para ver novamente o nosso Vascão entrando em campo. Prosseguindo aqui com o vídeo, amigo torcedor vascaíno, perca, é claro, temos muitas informações para trazer aqui a você neste Boa Noite Gigante. E agora sim, entrar no assunto sobre o goleiro Léo Jardim. Porque hoje o Vasco da Gama acertou, né, a renovação do goleiro Léo Jardim até o final de 2030. Uma renovação de exatamente 4 anos, né? 2026, 2027, 2020, olha, 5 anos, caramba. 26, 27, 28, 29, 30 e ainda tem os 6 meses relacionados ao ano de 2025. Então, um contrato longo que o Léo Jardim assinou com o nosso Cruz Maltino. O Vasco tem por objetivo, com essa renovação, fazer do Léo Jardim um ídolo do Vasco, um atleta geracional, que marque gerações, né? Um jogador que há muito tempo o Vasco vem tentando, inclusive, a sua renovação contratual. Para você, amigo torcedor vascaíno, ter noção, o Vasco vinha conversando com o Léo Jardim para renovar o seu contrato, não é de hoje. A primeira conversa que o Vasco teve com o Léo Jardim ainda foi na época da 777 Partners com o ex-diretor executivo Alexandre Matos. O diretor executivo Alexandre Matos foi o primeiro a sentar na mesa com o agente Paulo Pitombeira para negociar a renovação do contrato com o Léo Jardim. Entretanto, à época as coisas não avançaram, foi meio que deixada de lado, né? Entretanto, assim que o presidente Pedrinho assume o cargo, né, de presidente, não presidente porque ele foi presidente desde o primeiro momento, ainda quando a 777 estava no comando, mas quando ele assume o futebol, uma das prioridades do Pedrinho era exatamente a renovação do goleiro Léo Jardim. Então, Pedrinho entra no cargo de presidente e começa a intensificar a busca pela renovação de contrato do goleiro. Entretanto, a primeira oferta feita mesmo foi no dia 14 de dezembro, foi quando o Vasco enviou a primeira oferta para o goleiro. Informações aqui, essa primeira oferta foi um contrato até o final de 2028, com opção de renovação até o final de 2029 e um aumento salarial relevante, entretanto ainda distante daquilo que o Léo Jardim desejava. O Léo Jardim tinha um salário bem baixo no Vasco, tá? Muito abaixo daquilo que até mesmo o próprio goleiro merecia. A segunda oferta saiu apenas 4 meses depois, no dia 12 de março, informações do GE que o Vasco fez melhoras significativas nos valores apresentados na primeira oferta e aguardava uma resposta para a renovação. Negativa também do Léo Jardim. A terceira oferta saiu mais de um mês depois, no dia 25 de abril, o Vasco fez uma nova proposta com um aumento salarial em comparação com a última feita e um vínculo agora sim até o final de 2030. Recusada. O Vasco tentou a quarta oferta. Houve mais um não, a oferta foi feita no dia 4 de junho. E aí o Vasco fez a sua quinta oferta no dia 18 de junho, onde, enfim, houve um avanço para a renovação e hoje, na quinta-feira,
o empresário Paulo Pitombeira se sentou, né, com o diretor executivo Admar Lopes, onde as coisas enfim andaram. Para esse contrato, sim, até o final de 2030, o Vasco já anunciou de forma oficial nas redes sociais. Além do contrato até 2030, Léo Jardim terá um salário consideravelmente alto. Léo Jardim vai receber um salário de R$930 mil mensais. Entretanto, esse salário ele pode aumentar dependendo das metas contratuais e de bônus, aumentando temporada a temporada. Léo Jardim terá o segundo maior salário do elenco cruzmaltino, ficando atrás apenas do Felipe Coutinho, tá? Inclusive, com esse salário, tendo metas, bônus, o Léo Jardim ele se tornará o goleiro do futebol brasileiro que mais recebe. Não há outro goleiro do Brasil que tenha um salário tão grande quanto o camisa 1 do nosso cruzmaltino, Léo Jardim. Importante frisar aqui a vocês, nesta renovação do Léo Jardim com o Vasco, ele recusou ofertas do futebol europeu. Informações do GE é que o Galatasaray da Turquia colocou na mesa uma oferta ao goleiro Léo Jardim recusada e também um clube grande do futebol de Portugal colocou uma oferta na mesa do goleiro Léo Jardim. Ambas recusadas pelo camisa 1 cruzmaltino. Por quê? Porque o Léo Jardim hoje tem por objetivo chegar a uma seleção brasileira e entende que o Vasco é um local que vai abrir portas para ele chegar na seleção, não à toa. Léo Jardim foi convocado recentemente para a seleção brasileira em 2 amistosos que o Vasco enfrenta a Inglaterra e a Espanha, no Santiago Bernabéu. Então Léo Jardim entende que sim, futebol brasileiro, agarrando bem, conquistando títulos, que é o objetivo do Vasco nessas próximas temporadas. Ele tem a possibilidade de chegar à seleção e até disputar a Copa do Mundo do ano que vem e, acima de tudo, trabalhar com o técnico Fernando Diniz. Diniz foi um pilar importantíssimo para ele permanecer no Vasco da Gama. Léo Jardim, né, sente que tem evoluído muito com o novo treinador, principalmente no quesito de trabalhar com os pés, algo que era uma grande deficiência do goleiro cruzmaltino. Então, essa evolução no jogo com os pés e outras partes também do seu jogo, de uma forma geral, vem encantando o goleiro Léo Jardim e tem sido algo, não tem sido, né? Foi algo primordial para o seu desejo de permanecer no nosso cruzmaltino. Então, desejo de seleção brasileira e o técnico Fernando Diniz foram 2 pilares importantes para ele permanecer no nosso cruzmaltino. Entretanto, teve aí, né, nessa renovação um detalhe que causou divisão no meio da torcida do Vasco, né? Detalhe relacionado aí à sua cláusula de liberação, no caso no valor de 10 milhões de euros, caso chegue uma proposta da Europa. O Vasco da Gama ele é obrigado a vender o goleiro. É como se fosse uma multa rescisória, né? O clube da Europa chegou, pagou 10 milhões de euros, não tem o que o Vasco fazer, apenas liberar. Foi um acordo do empresário, do Léo Jardim, com o Vasco da Gama. E aí a gente começa a se questionar, né? Você, eu, fala a gente com relação à torcida vascaína de uma forma geral. Vale a pena o Vasco ficar tão refém do Léo Jardim assim? Porque o Vasco aceitou uma proposta, aceitou não, né? Negociou algo que fosse benéfico para o goleiro, de ir para o futebol europeu, que é o sonho hoje da grande maioria dos atletas, e automaticamente também se resguardou financeiramente. O que eu quero dizer é, eu acho que querendo ou não foi benéfico. Por quê? A posição de goleiro não é uma posição valorizada. Estamos falando de um Léo Jardim que não é um goleiro novo, cara. Léo Jardim não é um goleiro com uma perspectiva de crescimento assim. Jogador de 30 anos de idade. A gente não está falando de jogador novinho. E olhando, né, para a posição de goleiro, o futebol brasileiro tem 3 grandes vendas históricas da posição. A primeira, algo fora da caixinha, foi a venda do Bento, do Atlético Paranaense, para o Al Nassr, onde o Atlético Paranaense vende o Bento por 18 milhões de euros, um valor que ultrapassa, fazendo a conversão, a casa de 100 milhões de reais. Entretanto, o Bento é um jogador de 26 anos de idade, que foi vendido, né, aí ao Al Nassr no ano de 2024, onde tinha apenas 24 anos, aliás, 23 anos. O segundo grande nome a ser vendido foi o Alisson, que saiu do Inter para Roma, pelo valor de 8 milhões de euros. Então, assim, e o terceiro, Gabriel Brazão, que saiu do Cruzeiro para o Parma por 5 milhões de euros também. Então, a gente está falando de um Bento que é fora do padrão, não entra na conversa. Mas estamos falando de um Alisson, que é hoje o goleiro titular da seleção brasileira, que à época, eu lembro, ele sobrava no futebol brasileiro vestindo a camisa do Internacional, foi vendido para o Roma por valor de 8 milhões de euros. E estamos falando de um Léo Jardim que agarra muito, mas não é unanimidade, como era o Alisson à época no futebol brasileiro, que pode ser vendido
por um valor maior do que o Alisson foi. Então, olhando por esse quesito, é justo, cara. O Vasco ele pode desembolsar com o Léo Jardim 65 milhões de reais. É muita grana, rapaziada. Para um goleiro de 30 anos, é muito dinheiro. É difícil você achar atacante sendo vendido por 65 milhões de reais com 30 anos. Quase impossível. Quem dirá um goleiro? Então, assim, ao meu ver, depois de olhar com mais calma, é para se aplaudir o que a diretoria do Vasco conseguiu fazer, colocando uma cláusula de obrigação de venda por 10 milhões de euros, 65 milhões de reais. É muito difícil. Eu nunca vi um goleiro ser vendido com 30 anos de idade por 65 milhões de reais. E o Vasco poderá ter Léo Jardim. Então, informação boa, renovação de contrato interessante. Léo Jardim fica. Calma, torcedor, que o Vasco da Gama terá Léo Jardim se não chegar nenhum clube aí até o final de 2030. Baita notícia, baita informação. Ainda falando sobre essa questão envolvendo o elenco Cruz Maltino, né? Se o Léo Jardim fica, e eu vou passar rapidamente sobre isso porque é um assunto que eu venho tocando frequentemente aqui no canal, quem dificilmente vai ficar é de fato Puma. Vem recentemente trazendo informações sobre a situação do Puma Rodrigues, jogador que tem um contrato com o Vasco até o final de 2030, até o final desse ano, perdão, apenas. E dificilmente de fato ficará, pois não quer renovar e o Vasco não quer renovar com o atleta. E o presidente do Nacional do Uruguai confirmou que tem interesse sim na contratação do Puma, tá? Atualmente o Nacional não tem lateral direito no elenco e tá à procura do Puma Rodrigues, sendo esse nome a ser contratado. Então a expectativa é que até nessa próxima janela de transferências o Nacional venha tirar Puma Rodrigues do nosso Vasco da Gama. Você concorda com a saída do Puma? Deixe clara a sua opinião nos comentários. E para ir em direção ao último bloco deste Boa Noite Gigante, como tá aparecendo aí na capa, né, a vocês, a proposta que foi feita, e realmente foi, ao ponta Andrés Gomes. Para quem não conhece, Andrés Gomes é um ponta colombiano, um jogador de muita qualidade, bom de bola, esse colombiano de 22 anos de idade. Cria das categorias de base, né, do Milionários da Colômbia, passou por Real Salt Lake dos Estados Unidos e vestiu a camisa do Rennes nessa última temporada, onde foi comprado junto inclusive ao Real Salt Lake pelo Rennes no valor de 10 milhões de euros. Quase o valor que o Léo Jardim tem a multa, né? 65 milhões de reais. Entretanto, a última temporada dele não foi muito boa pelo Rennes. E o Vasco, entendendo isso, por ser um jogador jovem, ou seja, nitidamente teve um problema de adaptação, pelo conhecimento do Admar Lopes no futebol francês, pela abertura que ele tem no futebol, vinha tentando a contratação do Andrés Gomes. Informações é que o Vasco colocou na mesa uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem. Entretanto, essa proposta foi rejeitada pelo Rennes, porque o clube francês, nesse momento, só aceita vender o atacante. Então, com isso, o Vasco deu um passo para trás, porque o grande objetivo do Vasco não é comprar nenhum jogador para o seu setor ofensivo neste momento. O Vasco prioriza contratações de jogadores por empréstimo ou livres no mercado, como foi, por exemplo, com o Thiago Mendes. Então, mesmo tendo sim o desejo, a intenção da contratação do Andrés Gomes, por conta da postura do Rennes, o Vasco da Gama não avançou no negócio, mas houve negociação. O Vasco sentou e encaminhou uma proposta ao clube francês pela contratação de Andrés Gomes, o que mostra mais do que nunca qual é o perfil de jogador que o Vasco vai querer no mercado. Assim, como é o Andrés, como é o Alan Minda, rápido, jovem, intenso, de mano a mano, e o Vasco está formalizando propostas, mas está definido, sem gastar grana, tá? Empréstimo com opção de compra ou livres no mercado. Show? Então, meu amigo vascaíno, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês, é claro, com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui, meu amigo torcedor vascaíno, saudações vascaína.